Você sabia que exatamente neste momento seu corpo pode estar preparando você para ter um infarto ou mesmo um derrame? Cuidado, a síndrome metabólica pode ser silenciosa, mas os seus efeitos são devastadores. E você vai precisar saber isso para poder entender como evitar essa síndrome e as doenças que acompanham. E o pior, ela pode estar acontecendo com você e você acabar não agindo corretamente. Olá, meu nome é Caio Matsubara, sou médico em geral, especialista em clínica médica. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante chamado síndrome metabólica. Doutor, mas o que é essa tal de síndrome metabólica? Síndrome metabólica nada mais é que uma condição em que o paciente apresenta que a gente chama de resistência à insulina. Às vezes você tem síndrome metabólica, mas não sabe que tem. Muito porque nós, como médicos, acabamos não falando que o paciente tem síndrome metabólica e não é muito divulgado esse termo na sociedade. Se você tem pressão alta, colesterol, obesidade e diabetes, provavelmente você tem síndrome metabólica. Mas para exemplificar, eu vou colocar os critérios para você ver se tem síndrome metabólica ou não. Se você tiver 3 desses 5 critérios que eu vou falar para você, você tem síndrome metabólica. O primeiro critério é circunferência abdominal. Primeiro você vai ter que medir a circunferência do seu abdômen. Para isso você vai ter que pegar um ponto em que passa de trás até a região do umbigo e ver qual o valor que vai dar. Se você tiver uma cintura abdominal acima de 102 em homens ou acima de 88 em mulheres, você tem esse critério positivo. O outro critério é triglicerídeos. Se você tem o triglicerídeos elevado acima de 150 ou toma medicação, você tem um outro critério positivo. O terceiro critério é o colesterol bom, o famoso HDL. Você vai ter que olhar no seu exame, se seu exame apresentar em homens abaixo de 40, em mulheres abaixo de 50, você tem um terceiro critério positivo. O quarto critério é pressão elevada. Se você tem pressão alta, ou toma medicação, ou está medindo a pressão e está ficando muito alta, em torno de 14/9, ou persistentemente acima de 130/85, você tem um quarto critério positivo. E o quinto critério é glicemia elevada. Se você tem a sua glicose em jejum elevada acima de 100 ou toma medicação para pré-diabetes ou diabetes, você tem aí um quinto critério positivo. Lembrando que desses 5 critérios, se você tiver 3 deles positivos, você tem síndrome metabólica. Ah, doutor, mas eu não entendi. Eu sei que eu tenho pressão alta, eu sei que eu tenho diabetes, eu sei que eu tenho colesterol. O que isso vai fazer na minha vida saber que eu tenho síndrome metabólica ou não? É que todas essas 3 doenças é ocasionada por um fenômeno chamado resistência à insulina. Nesse caso, a gente trata aí especificamente cada doença. Trata pressão alta, trata diabetes, trata colesterol. Mas é possível a gente diminuir a necessidade de medicações ou até mesmo reverter certas condições se a gente atuar na base, que é essa insulina aumentada, levando ao processo chamado de resistência à insulina. E por que essa resistência à insulina ocorre? Pacientes que têm resistência à insulina geralmente são obesos ou têm sobrepeso ou têm uma quantidade muito grande de uma gordura que a gente chama de gordura visceral. Essa gordura visceral é aquela gordura que fica acumulada na cintura do abdômen e ela é responsável por causar todos os fenômenos que acontecem no paciente que tem resistência à insulina, ou seja, a pressão alta, o colesterol e diabetes. Mas como isso ocorre? Essa gordura visceral, ela não é inerte, ela libera diversas citocinas inflamatórias na nossa corrente sanguínea, causando uma inflamação no seu corpo. Essa inflamação crônica de baixo grau vai levar a alteração no funcionamento das suas células, principalmente em relação à capacidade de responder à insulina. Além disso, essa gordura visceral acaba liberando ácidos graxos livres na corrente sanguínea, fazendo com que o fígado aproveite esses ácidos graxos e transforme em glicose, elevando ainda mais os níveis de glicemia. Por consequência também, o tipo de alimentação das pessoas que têm resistência à insulina segue um padrão que é um alto consumo de calorias ou também um alto consumo de carboidratos. E os carboidratos, por ter um alto índice glicêmico, vai levar a picos de glicemia e o corpo responde produzindo mais insulina e insulina em excesso, a longo prazo, vai culminar na resistência à insulina. Todos esses fenômenos que acontece da pressão alta, do colesterol e diabetes é ocasionado por essa insulina alta. Tem vídeo específico no meu canal explicando cada mecanismo da insulina no nosso corpo. Mas explicando aí basicamente, seria a insulina atua no seu rim, fazendo com que ele retenha sódio. Isso faz com que você fique inchado e também aumente a pressão. Outra maneira, a insulina também vai agir lá no seu fígado, fazendo com que ele comece a armazenar mais gordura e também a produzir mais gordura ruim, fazendo com que seu nível de HDL ele abaixe, níveis de LDL suba e o triglicerídeos também vai subir por consequência.
E a questão do diabetes é que para você controlar os seus níveis de glicose, você precisa de insulina. O problema é que as células aí já estão cheias de glicose e não cabe mais glicose nelas, por isso a insulina não consegue atuar no seu papel. Isso faz com que comece a transbordar açúcar dentro da sua corrente sanguínea, levando ao diabetes. De toda maneira, tudo o que você vai precisar fazer vai ser mudanças no seu estilo de vida em relação a escolhas alimentares, exercício físico, controle do sono e controle do estresse. Eu sei que essas medidas não são fáceis de ser adotadas, por isso eu não vou colocar especificamente todas elas no mesmo vídeo para não ficar muito longo. E se você quiser saber mais como a alimentação, exercício físico, controle do sono e do estresse pode reverter essas doenças, dá uma olhada nessa playlist que eu preparei para vocês. Ela vai abordar cada assunto especificamente para não ficar muito chato. E até mais. Tchau, tchau. Corre lá que a reversão para essas doenças está a um passo, ou no caso, a um clique. E até mais. Tchau, tchau.